Fala pessoal, beleza? Mais um podcast aqui, feito no Tech Concurso. Pessoal, já vou pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal Tech Concurso. A gente está chamando os principais e os maiores concurseiros da área fiscal do país, mas também a gente está chamando o pessoal da área de tribunal, pessoal que passou em agência reguladora, polícias, passou no bombeiro. E hoje a gente está com uma fera aqui, ó, multi-aprovado, que tem muita história para contar, que a gente gosta disso, de pessoas reais, pessoas que estudaram com muito afinco para conquistar um cargo público. Nosso querido Felipe Costa Goiaba, mais conhecido como Goiaba, né? Fala aí, Goiaba. Manda um abraço pro Salve, pessoal aí. galera. Salve, Ursinho. Boa noite para vocês, tudo bom? Um prazer sempre estar aqui com vocês e trazer muitas dicas e histórias interessantes hoje. Qual a sua idade, Goiaba, e sua formação? Eu tenho 37 anos e sou formado em Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho. Tem nada a ver com, com o fisco. E você chegou a trabalhar na área? Trabalhava na área ambiental, era engenheiro do metrô de São Paulo antes e já tinha passado e atuado em alguns órgãos na área de meio ambiente lá no início da minha carreira, lá entre 2012 até 2022 eu trabalhava com engenharia ambiental. E na sua área de engenharia ambiental, às vezes abre os concursos, né? Abre. Eu estudava antes, era para esses concursos, cara. Só que aí eu vi que na área, no fisco, né? Na área fiscal tinha mais flexibilidade, me possibilitava morar, sair de São Paulo, que era algo que eu almejava bastante, e aí que me atraiu. Mas antes eu prestava concurso da área de meio ambiente. E você começou estudando para a Receita Federal, igual a maioria das pessoas, ou tu já pesquisou um pouco mais? Ainda bem não. Ainda bem que não. Não, uma das coisas assim mais acertadas que eu fiz na preparação assim foi antes de começar a sentar a bunda na cadeira para estudar, eu cheguei a pesquisar um pouco sobre como funcionava a área fiscal, qual que eram os desafios, me situei um pouquinho ali, então esse tipo de pegadinha aí eu acabei não caindo, não. E aí você começou, tu chegou a passar em algum concurso de engenheiro ambiental? Sim, passei em alguns. Passei na CPTM, que são os trens lá de São Paulo. Aí trabalhei lá por 2 anos. Passei no metrô, passei na Prefeitura de Sertãozinho, na Sabesp, na Prefeitura de Florianópolis, na Sanepar. Passei em alguns concursos de engenheiro ambiental. Ah, então tu chegou a atuar. E como que foi atuar nessa área aí? Cara, eu gostava bastante. Só que é assim, né? É um trabalho um pouco mais engessado, né? Um pouco mais rígido e tem aquele teto de remuneração, assim, e principalmente por conta da flexibilidade mesmo. Eu queria sair de São Paulo, muita gente lá, já estava bastante estressado, estava doido para sair de lá, sabe? E aí tu encarou os concursos fiscais. Você pensou assim, poxa, vou estudar para concurso fiscal, mais ou menos quando, assim? Foi em 2019 que eu comecei. Foi 1º de janeiro de 2019 que eu comecei a estudar para fisco. Eu já trabalhava na área de meio ambiente, já fazia coisa de 7 anos tal. Aí dei aquela pesquisada, me entendi como que funcionava a área fiscal, estudo por ciclos, o que eu tinha que fazer, como revisar, assim. Dei aquela situada, procurei ver uns vídeos no YouTube, tem bastante material, inclusive gratuito, isso aí é importante frisar para o pessoal. E essa pesquisa foi bem importante para eu ter uma noção mesmo que eu sabia que eu ia passar alguns anos ali labutando, estudando, papirando. Então, assim, quanto mais você se informa, quanto mais você entende como funciona esse jogo de uma preparação em alto nível para concursos de alto nível, cara, você tem mais clareza e você acaba errando menos do que outras pessoas costumam errar. Quando você começou a estudar lá no início, até que você passou em São Paulo, você é de qual região mesmo? Eu sou do ABC, paulista, Santo André. E você já sabia que concurso fiscal, é assim, tem gente que só quer estudar para fiscal para o estado ou para os municípios perto ali, né? Mas muita gente já entra na área fiscal já sabendo que pode ir para longe. Como que era o seu caso?
Então, já isso foi um dos frutos da minha pesquisa. Eu entendi que assim, esse negócio de ser aprovado exatamente onde você quer, tal, seria algo, seria a exceção, seria algo muito difícil. Então, assim, eu tinha consciência que eu queria sair da cidade de São Paulo, mas meu coração assim estava aberto para prestar as oportunidades onde elas fossem surgindo. Tanto que eu saí prestando prova depois de um certo nível de preparação, eu saí prestando prova Brasil afora. Em tudo quanto é estado eu prestava e assim, eu tinha uma preferência, né, caso eu passasse, de morar na praia, mas assim, eu prestei prova no Brasil inteiro, assim, eu não tinha essa limitação geográfica, não. Até porque a remuneração do fisco varia muito, né? E tem Sim. lugares que pagam muito bem, né? E vale a pena. Ah, cara, você fica escolhendo muito, você acaba fechando muito o leque ali e você não sabe quando vai sair prova daquele lugar que você almeja, que você tanto sonha, tal. Então eu já entendi essa regra do jogo bem logo de cara, assim, que assim, pô, eu vou ser aprovado onde der para ser aprovado, não exatamente onde eu quero ser aprovado, entendeu? Isso E, é algo importante de ser falado. e tu lembra seu primeiro fisco? Qual o concurso que você fez? Os dois primeiros que eu fiz foi mais assim para entender como que era o ambiente de prova, assim, eu não cheguei a estudar especificamente para eles, mas foi o ISS Campinas, eu já estava por lá, já estava em Campinas, eu estava fazendo um mestrado lá na Unicamp, então por eu estar lá e rolar a prova ali, eu cheguei a fazer a prova, e uma outra prova que eu fiz assim como teste também foi a Cefaz Alagoas. Tomei assim duas pauladas imensas nos dois assim, mas foi bom para eu entender assim o grau de exigência, o nível dos candidatos, para entender como funciona o ambiente de prova. Eu já estava há muitos anos afastado assim de prestar prova de concurso público, então serviu para eu ter essa ambientação assim, sabe? E esses dois concursos tinha poucas vagas imediatas, mas acabou até chamando mais, né? E o Sim. fato de ter poucas vagas imediatas não te assustou no início, não. Não, 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 porque em comparação com os concursos da área ambiental, mesmo tendo poucas vagas, eram muito mais vagas do que concursos da área de meio ambiente. A área de meio ambiente é sempre uma, duas, três vagas. Então, assim, por quanto à quantidade de vagas, não cheguei a me assustar, não. Eu O sabia que Goiaba, era. e Oi, pode hoje em falar. dia tá saindo assim, né? Poucas vagas imediatas e tá chamando bastante, né? Tá, tem vários. Tá rodando muito, né? Como tá tendo muito concurso da área fiscal, então, assim, tá rodando bastante as listas. O cara às vezes passa em um, o aluno passa em outro e vai rodando a lista. Então, assim, É o caso do Goiaba. O Goiaba faz a lista rodar, pessoal. A gente tá e o falando. caso, e o caso do Wilsinho também, vai prestando. O Goiaba tá fazendo a lista rodar. Então você fez Alagoas, Campinas, e Isso, aí foi VUNESP e CESP, né? O que você isso. achou assim? Porque as características assim de iniciante, pô, encontrei essas duas bancas, o que você achou delas? VUNESP eu tinha chegado até a prestar alguns concursos de meio ambiente e tal, mas assim, eu já tinha uma noção de como era a banca. Agora o Sebrasp, certo ou errado, foi doído, cara. Foi doído e vou te confessar que até hoje eu não peguei a manha de fazer prova do Sebrasp certo ou errado, não, cara. E É um Alagoas foi aquela discursiva que mudaram o gabarito depois, não teve? Isso, exatamente. Deu uma mudança total no gabarito lá. Nas duas provas de Alagoas, na Alagoas 1 e na Alagoas 2, teve bastante mudança de gabarito. Foi dois concursos assim que foram um pouco conturbados, assim, sabe? E aí depois você escolheu fazer qual? Cara, eu comecei a estudar para a área fiscal, diferente do pessoal que começa com Receita Federal. O meu foco principal ali que eu tinha estabelecido assim como meta era Cefaz Ceará. E assim, esse concurso primeiro de Alagoas aí foi lá em 2020 e aí tomando essas duas porradas aí em Campinas, em Alagoas, eu percebi que precisava me preparar melhor, mais profissionalmente, que era algo assim que eu ia demorar um tempo até prestar provas novamente para ter uma chance assim de disputar a vaga, né? Então a próxima prova que eu prestei já foi a próxima prova da Cefaz Alagoas, foi ali no meio da algumas semanas antes da pandemia. Foi acho que fevereiro de 2020, foi algo desse tipo. E aí, outra pancada do SESI. Outra paulada, outra paulada do César. Mentira, essa de fevereiro de 2020 foi a Cefaz Alagoas 1.
A Cefaz Alagoas 2 foi em outubro de 2021. Então, entre a prova da Cefaz Alagoas 1 até a prova do Cefaz Ceará, eu fiquei ali quase um ano e meio estudando, assim. Foi época da pandemia e tal, então não teve mais concurso. Eu estava naquele concurso de Aracaju que foi ter a prova e não teve também. Cheguei lá em Aracaju, desci do avião, falaram que estava suspenso o concurso e tal. Mas aí a primeira prova que eu prestei efetivamente para valer foi a do Ceará. E aí, como que foi o desempenho do Ceará? Cara, não foi ruim, tá? Eu estudei muito, 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 muito para essa prova mesmo. Pô, eu queria demais esse concurso. Só que aí você acaba cometendo alguns erros de você colocar aquela prova ali no pedestal, assim, de fazer ela como se fosse a prova da tua vida. Peguei aquelas revisão de véspera do estratégia, fiquei o dia inteiro, das 7 da manhã até quase 10 horas da noite, revisando ali e tal. Não descansei direito, cheguei na prova um pouco cansado, um pouco extenuado até, comecei a errar algumas coisas que eu já sabia e tal. Então, assim, você vai cometendo alguns erros ao longo da preparação e esses erros eles servem para você se moldar como concurseiro, entendeu? O que funciona, o que não funciona para você tal, e assim, foi uma das provas que me trouxeram um dos maiores aprendizados, né? Que é você não colocar aquela prova ali no pedestal. Ah, eu tenho que passar nessa prova, senão minha vida acabou, eu não sei o que eu vou fazer. Não. Pô, você vai lá, presta a prova, você está bem preparado, você sabe que você vai brigar, mas, cara, concurso da área fiscal, você sabe como é que é. Tem prova, principalmente agora, 2024, 2025, tá tendo prova o ano inteiro. Então, assim, não há necessidade de você colocar uma pressão maior do que já é o fato de você estudar para uma área fiscal com 20 disciplinas, sabe? Essa pressão que você acaba colocando em você, ela mais atrapalha do que ajuda. É porque parece que a gente começa a sonhar, né, com o local, né, com como que vai ser a vida no local, e isso pode pressionar também, né? Cara, nas primeiras provas eu fazia isso, eu procurava até apartamento antes, falar, pô, qual bairro que é legal de morar, tal. Então, assim, eu vi que aquilo lá, depois de reprovar em uma, reprovei no Ceará, reprovei depois em Aracaju, reprovei em Alagoas, eu falei, pô, cara, furada de ficar se imaginando no local, eu vou focar mesmo na preparação e a hora que tiver que ser, vai ser, entendeu? Então, assim, eu comecei a reduzir o peso que eu colocava numa aprovação, sabe? Isso é algo que para mim foi muito importante também. Nessa virada, porque a partir daí você começou a ser aprovado, né? Que o É, eu próximo reprovei, foi qual? eu reprovei no Ceará, aí eu reprovei em Aracaju, todas essas provas já valendo, tendo estudado pra caramba, tal. Reprovei no Ceará, reprovei em Aracaju, aí depois eu reprovei em Alagoas novamente, que foi aquela mais um edital de Alagoas que teve. Aí foi a última prova que eu fui reprovado, foi essa de Alagoas. Pô, fiquei mal, assim, falei, pô, 3 provas no Nordestão, tava louco pra morar na praia e reprovei nas 3 provas, assim, foi uma paulada bem grande, assim, que eu precisei me reerguer, sabe? E Aracaju foi Sebrasp? Foi, as 3 foram Sebrasp, só que Aracaju foi de múltipla escolha. Alagoas e Ceará foram de certo e errado. Ó, rapaz, eu tô achando que o seu problema tá com a Sebrasp, porque depois que Cara, passou a Sebrasp na tua vida, só veio a aprovação. passou, inclusive, cara, fala brincando, mas foi algo que, assim, eu sabia que eu tava num nível de preparação bom, e não levava muito jeito para a prova de certo e errado. Então, assim, eu não sabia se eu ia passar, mas eu já sabia que eu ia ter um rendimento melhor que eu estava tendo nas provas quando virasse esse circuito Sebrasp para outra banca organizadora e eu fizesse umas provas mais padrãozinhas tal. Eu quando fazia prova em casa, que eu realizava muita questão, eu acertava mais questão quando eu era da FGV, da FCC, eu já estava tendo um desempenho melhor, eu tinha pegado mais o jeitão de provas. E não deu outra. Às vezes o seu perfil, eu não sei, né? O pessoal aí que souber aí nos comentários pode até, que já viu outras lives e tal, mas às vezes seu perfil é de aprofundar, né? E o Sebrasp, Muito tem que generalista. decidir na hora, né? Assim, eu sempre vi o Sebrasp assim, com questões assim, muito ambíguas, assim, por ser certo ou errado, ser preto no branco.
E Eu parece que aprendi você estudar demais, você começa a duvidar de tudo, né, não? exatamente, eu tinha muita dificuldade com isso, de olhar para uma questão e eu começava a elocubrar se ele tava sendo generalista demais e aquilo estava errado ou não. Então, assim, eu nunca levei muito jeito com o Sebrasp. E deixa eu te falar, nesse momento, você já tinha colocado todas as matérias na sua lista de estudo? Por exemplo, tributário, constitucional, administrativo, você já tinha colocado tudo no seu ciclo? E as matérias que a galera sempre tem dúvida, quando começar, por exemplo, civil, penal, empresarial, às vezes um AFO, o pessoal sempre tem dúvida, estatística, raciocínio lógico, matemática. Nesse momento, vamos pegar nesse momento, como que estava a sua relação com essas disciplinas? Como eu fiquei, depois daquela reprovação, daquela primeira reprovação em Alagoas, lá em 2020, eu fiquei praticamente um ano e meio sem prestar provas. Quando eu prestei a prova da Cefaz Ceará, eu já estava ali com o edital praticamente fechado. Assim, AFO, que eu ainda estava aprendendo, AFO, tal, administração pública, que era uma matéria, administração pública em geral, que eram duas disciplinas que caiu no concurso também, eram matérias que eu mais peguei em pós-edital do que em pré, mas tirando elas, quase todas as matérias já estavam fechadas. Eu já estava num nível competitivo nas disciplinas já, então eu já tinha visto todo o ciclo básico, a trinca, exatas, estatística, já tinha visto economia. A economia precisei ver várias e várias vezes, né? É aquela matéria ali que nunca tem fim, porque você nunca acha que você entendeu para valer mesmo. Mas eu já tinha visto grande parte das disciplinas, eu já tinha visto sim. E teve alguma disciplina que você gostou mais de estudar? Cara, eu aprendi a gostar muito de direito tributário, direito constitucional. Eu gostava de levava bastante jeito com exatas, né? Então, assim, exatas nunca foi um problema para mim. Mas que eu aprendi a gostar bastante mesmo foi legislação tributária, estadual, municipal e direito tributário, principalmente. Nessa época, tu fazia resumo à mão, no Word, comprava pronto, fazia Cara, eu grife? cheguei a, no início da preparação, fazer resumo pronto. Fazer resumo, desculpa. Só que, como eu trabalhava, estudava durante todo o tempo da minha preparação, assim, eu conciliei com o trabalho, eu percebi que não era algo sustentável de ficar fazendo resumos. Então, assim, passado algumas semanas, assim, sei lá, umas 5, 6 semanas que eu fiz resumo, eu larguei mão e parti para resumo pronto. E aí eu ia personalizando ali com as minhas dificuldades, tal, pintava uma jurisprudência nova ali, eu complementava com ali no meu resumo, grifava o que tinha que grifar, tirava o que tinha que tirar. Então, assim, passei a comprar poucos, mas assim, resumos assim bem assertivos, prontos, e a personalizar ele de acordo com o que eu ia errando nas questões. Você não teve medo de fazer prova, né? Até porque você já tinha feito prova. E em relação às questões, muita gente tem medo de fazer questões, tem gente. Como que você lidava assim com as questões? Cara, eu sempre pesquisei a respeito e vi que uma preparação para um concurso de alto nível como da área fiscal exigia que você fizesse uma caralhada ali de questões, sabe? Então, assim, desde o primeiro dia fiz questão. Primeiro tinha aquela escadinha, né, de fazer questão primeiro, questão do PDF e tal, para que é mais ou menos ali um complemento da aula que o professor coloca, umas questões mais selecionadas e depois já partir para o TEC. Então, assim, questão eu fiz a rodo na minha preparação desde o primeiro dia. Passado um tempo ali de maturação, eu entendi que quem desempenhava melhor e performava melhor na prova não era aquela pessoa que sabia mais, mas sim aquela pessoa que sabia fazer mais questões, que fazia mais questões e assinalava o X no lugar certo. Mas a galera fica muito pressionada com o nível de acerto. Como você lidava, por exemplo? Abrir um caderno lá, porque nem sempre tu performava. Você fazia. Como que você lidava com isso? Cara, eu entendi que fazer questão era um complemento do seu aprendizado, era através das questões que eu ia evoluir. Eu já estava ali num certo patamar de entendimento, de compreensão dos assuntos, e aí o que ia me escancarar? A minha dificuldade, o meu erro era fazer questões, errar e aprender com esses erros. Então, assim,
É lógico que eu tinha aqueles objetivozinhos pessoais, aquelas metas pessoais, passar dos 80%, dos 85%, numa disciplina ou outra, mas assim, dificilmente eu me abalava mesmo por um desempenho ruim em casa. Eu encarava mesmo como uma oportunidade de evoluir pelas questões. Então, assim, pô, eu fiz uma bateria de questões que eu acertei 50%, 60%. Opa, eu vou gastar um tempo a mais nessa bateria aqui, porque é através desses erros aqui que eu vou evoluir, que eu vou melhorar. Eu vou errar isso aqui agora para não errar na prova. Então, assim, eu sempre nunca tive uma relação assim complicada com o erro, tá? Eu sabia que era através dele que eu ia evoluir e ia performar melhor na prova, que é onde você precisa de fato melhorar, né? E aí você Performar bem. guardava, porque eu vi, o pessoal aqui do Tec Concurso já deve ter visto comentários seus lá na plataforma e tal. E você gostava de comentar, você favoritava, você separava um dia para ver o seu caderno de erro. Como Sim, você fazia? eu Guardava as favori, questões mais importantes? eu favoritava as questões, não favoritava só as questões que eu errava, tinha questões que eu errava e não favoritava, e tinha questões que eu acertava e favoritava. Meus critérios, assim, para favoritar uma questão ou não, era uma questão que eu errei e eu não entendi, ou uma questão que eu acertei com dúvidas, ou uma questão que tinha um comentário muito bom ali no fórum de questões, ou até mesmo uma questão que ela fazia um resumo bem completo, assim, nas próprias alternativas dela, você acabava revisando diversos tópicos de uma mesma disciplina. Então era esse tipo de questão que eu favoritava. E assim, pegava às vezes o domingão, assim, para refazer as favoritas que eu assinalei ao longo da semana, aí juntava assim, acumulava, começava a acumular muito favorita, ali coisa de 50, 100, eu também parava um tempo o meu estudo, o meu progresso nas disciplinas, para eu reduzir essas questões favoritas. Aí, ao mesmo tempo que eu fazia essas questões favoritas, eu desfavoritava algumas questões, porque era algo que eu já tinha compreendido, já tinha assimilado. Então, assim, eu usava bastante essa ferramenta de questões favoritas ali do TEC. Aí você, por exemplo, contabilidade, aí você botava tudo favoritas contabilidades? Ou você fazia por assunto? Pessoal, vamos explorar o goiaba aqui, pessoal. Tem que explorar, o homem é uma fera. No início eu fazia um cadernão de contabilidade, um cadernão de tributário, um cadernão de constitucional. Fazia dessa forma só, tudo ia para o mesmo caderno de favoritos. Um caderno para cada disciplina. Passado um tempo, quando eu comecei a prestar provas, eu começava a favoritar as questões por disciplina e por edital. Então, tinha as questões lá de direito constitucional, da Cefaz Alagoas, as questões de direito tributário da Cefaz Ceará, porque ali eu começava a refinar mais a minha preparação. Eram as dificuldades que eu ia encontrando ao longo da preparação daquele pós-edital, de acordo com aquele nível de conhecimento e estágio de preparação que eu estava. Para aquele pós-edital, as minhas dificuldades eram essas aqui. Então, eu comecei a separar por edital e por disciplina. Então, eram questões ainda mais selecionadas que eu deixava para revisar ali no último mês, ali faltando 2, 3 semanas. A minha principal revisão era fazer essas questões favoritas ao longo daquela preparação daquele pós-edital específico. Ah, maneiro, cara. E aí você conseguia ali, às vezes, em, sei lá, 3 dias, ver tudo aquilo que você precisava antes da prova ou durante a preparação pós-edital, né? Tu fazia uma revisão de Sim, tudo, né? e eu considero assim uma das melhores ferramentas para você revisar, porque ela é personalizada de acordo com o que você está errando ali naquele momento, entendeu? Então, assim, por mais assim que você veja uma revisão de véspera de um professor, ou você pegue um resumo, tal, algum outro material, aquilo é algo feito por você e para você. Então, ali você vai. Aquelas questões favoritas ali ao longo daqueles 3 meses ali, mostra quais estão sendo suas dificuldades já com aquele filtro da banca que vai fazer a prova naquele pós-edital. Então, qual que é o seu nível de conhecimento e o que você está errando nesse momento da preparação. Então, assim, era uma das minhas principais revisões, eram fazer essas questões favoritadas naquele pós-edital específico. Pô, show de bola. E aí, chegou ali 2023, 24, começaram a vir as principais Sim. aprovações, né?
Qual Sim, foi qual foi o concurso assim? Você fez CESP. Aí, qual foi o outro concurso que te chamou a atenção? Tinha algum boato na época de algum edital para sair? Como que foi? saí da prova de Alagoas, eu até duvidei um pouquinho de mim ali, da minha capacidade, se era para mim mesmo, tal, mas eu falei, cara, eu já remei demais para desistir, né? E aí já estavam boatos de que ia sair a Cefa Pará e já tinha boatos que ia sair o concurso de Belo Horizonte, do ISS Belo Horizonte. E quando foi mais ou menos, acho que novembro ou dezembro, já saíram os dois. Saíram do Pará em dezembro e o de BH, não lembro se saiu em novembro ou se saiu em dezembro, mas também foi mais ou menos nessa época aí que saiu. Saíram os dois. E aí, o Pará caiu, teve uma prova, teve um cargo que caiu junto com o BH, né? Isso, aí o que eu fiz? Isso aí foi algo bem peculiar da minha preparação. Nessa época eu já fazia acompanhamento, tá? Então isso aí foi tudo decidido junto com o meu coach da época. Mas assim, eu já estava num nível bom de fazer provas. Eu falei, pô, eu quero prestar as duas provas. Eu quero prestar a prova do Pará e quero prestar a prova de BH, porque BH ali eu sabia que pô, era próximo da onde eu morava, eu sabia que era uma cidade que não ia estranhar tanto em comparação com São Paulo ali. Então eu falei, pô, eu quero fazer as duas provas. E o Aí edital era bem redondo para fiscal, assim, né? sim, sim, era bem redondinho mesmo. Aí eu conversei com ele e falei, cara, como que a gente pode fazer? Porque eu sei que não dá para conciliar, né? Então, como que a gente vai fazer para eu poder prestar essas duas provas? Aí, o que, que a gente decidiu? Eu vou focar no Pará, na prova de fiscal, que ela vinha a prova de auditor do Pará, ela veio no dia da prova do ISS-BH. Então, aí eu falei, pô, eu não vou fazer de auditor no Pará, eu vou fazer só de fiscal que vem primeiro. Aí eu vou estudar para o Pará e nessa semana final aí entre a prova do Pará e a prova de BH, eu estudo o que faltava das disciplinas que iam cair só em Belo Horizonte e que não iam cair no Pará. E foi assim que eu fiz. Eu foquei no concurso do Pará, como o edital do Pará ele era um pouco mais robusto, com mais disciplinas, ele já englobava quase tudo do que caía no edital de Belo Horizonte. Inclusive caía TI, que não caía em Belo Horizonte. Então, assim, eu foquei na prova do Pará e aproveitei o embalo e fiz a prova de Belo Horizonte logo em seguida, uma semana depois. Saí do Pará e bati lá em Belo Horizonte uma semana depois para fazer a prova também. E vai rolar, você faz PA de novo agora, não vai? Vai, mas eu acho que dessa vez provavelmente não vão ser as provas em dias diferentes, porque tiveram muitas pessoas que passaram nos dois cargos e aí acabou indo para um dos cargos e deixou o outro muitos cargos vagos e lá o cadastro reserva foi fechado. Então eu acredito, tá? Não tenho nenhuma informação privilegiada, mas eu acredito que dessa vez as provas vão ser de fiscal e de auditor no mesmo dia. Parece que vai ser isso mesmo. Mas eu quero pegar dica com você sobre a FADESP, porque provavelmente vai ser FADESP, né? Sim, E na sua provavelmente. preparação você não usou só a FADESP, né? Não Qual a tinha muito. banca que você percebeu que ficou mais próximo assim da FADESP? Foi a CESP, a FGV, a Cara, SPC? difícil, hein, cara? Difícil essa pergunta. Cara, primeiro porque não tinha muitas questões, né, da FADESP, eram, assim, mais questões de português, tinha alguma coisa de raciocínio lógico, mas é uma banca muito pequena, assim como o Pará, ele escolhe a FADESP para fazer concurso, é como se o Rio Grande do Sul escolhesse a Fundatec do Pará é a FADESP. Então, assim, o que eu fiz foi me preparar para as três grandes bancas, né, FCC, FGV e Sebrasp, eu basicamente fiz isso aí. Mas, assim, em termos de que banca é mais próxima, cara, a mais próxima era a Banca do Pará, que fez a prova para auditor lá em 2013, que era a UEPA, da Universidade Estadual lá do Pará. É a mais próxima. Mas agora, como já teve um concurso de auditor e de fiscal em 2022, né, que foi o que eu fui aprovado, então dá para pegar bastante tendências assim de cobrança do que foi o último concurso mesmo, tanto para fiscal quanto para auditor. E aí tu foi aprovado o Pará e BH você foi aprovado. Sim, eu fiz a prova do Pará, cara, prova difícil, assim, com legislação Você teve tributária. aquele problema com economia também, que uma galera teve ou não? Cara, eu cheguei a fazer, eu já estava com os mínimos para me safar em economia. Então, assim, acabaram que anularam, acho que todas as.
no final das contas, ninguém foi reprovado em economia, porque eu acho que não sei nem se ia completar as vagas e eles acabaram Conta pro anulando. pessoal o que aconteceu. Não podia zerar nada, né? Não podia zerar nada e tinha que fazer 40% em cada disciplina, ou Aí, como era conjunto de 5 disciplinas. questões, né? Tinha que Tinha que acertar duas. acertar 2. Isso, e a prova veio puxadíssima, rasgando a economia, e aquele modelo ISLM-BP, eu nunca vi aquilo sendo cobrado efetivamente numa prova de física. Então, assim, eles não tiveram dó, não, eles martelaram. Foi a prova, inclusive essa prova do Parade Fiscal foi a prova mais difícil que eu fiz, entre todas as provas da área fiscal. Aí acabou que eles anularam 2 questões de economia, e aí, como anularam, todo mundo fez pelo menos 2 de economia, então em economia ninguém foi reprovado. Mas por ser uma prova que tinha mínimo por disciplina e tal, muita gente caiu em administração pública, muita gente caiu em TI, muita gente Tem caiu em gente que caiu direito em português. Eu constitucional. lembro de uma menina desesperada, Goiaba, que ela não tinha feito, precisava de uma de português e ela não conseguiu, cara. Cara, prova de mínimo é assim, né? Batom na cueca, é aquilo que não dá para negligenciar nada na preparação. Você tem que saber bem algumas disciplinas e você tem que estar pelo menos assim razoável ali para você desenrolar as outras. Mas assim, mesmo sendo aprovado, teve disciplina ali que eu bati o mínimo de 40%. Eu lembro que TI, por exemplo, acho que eram 20 questões, acho que eu fiz 8, se eu não me engano, era algo desse tipo. Então, assim, não é porque você fez o mínimo que você está reprovado, não. Você tem algumas disciplinas que você precisa se safar e outras ali que você tem que estourar na pontuação para você estar ali brigando por uma vaga, né? Por isso que é bom a pessoa já ter feito algumas provas, não deixar, como você falou, né, não deixar para a prova dos sonhos. Sim. Aí, administrar isso na hora ali é difícil, né? Exatamente, você tem que fazer esses macetes você vai pegando depois de um tempo de preparação, né? Quando é uma prova de mínimo, não dá para você negligenciar nada, aí você já se autoconhece melhor, então você sabe aquela disciplina que você vai acabar dedicando um pouco mais de horas para estudar, porque é aquela disciplina que você está mais capenga, tal. Então você vai moldando a sua preparação de acordo com o jeito que vier o edital daquela prova. Ah, vem uma prova de mínimo, vem uma prova com uma pontuação maior em LTE e direito tributário, pô, então eu vou focar mais nisso aqui. Ah, uma FGV da vida costuma cobrar mais CPC em contabilidade, jurisprudência de tributário, constitucional e administrativo. Esses macetes você vai adquirindo fazendo muita prova. Na prova da FADESP para fiscal, um monte de gente já assim, já estava cabisbaixo de fazer auditor, né? Porque fez a prova de fiscal e tomou um couro. Tá, não E, vou auditor, não. e, Eu lembro e que no olho da vaga é, tinha um monte de vermelhinho assim, o cara tava com pontuação alta, mas ele tava eliminado, porque ainda não tinha saído o definitivo com anulações, né? Aí ele ficava vermelhinho assim que tava eliminado. E outra coisa, né? Mostrou que assim foi uma prova, que essa prova de fiscal que veio primeiro foi uma prova muito difícil com a nota de corte baixa. Então ali, às vezes eu tinha feito nessa prova aí, acho que eu fiz 73% na prova, eu falei, nossa, fui mal demais na prova. E aí quando fui ver, quando saiu o resultado final, eu tava aprovado com 73%. Então isso aí é mais um recado pra galera. Cara, você fez uma prova, você foi mal, às vezes isso aí não é uma sentença de morte, você tem que verificar o nível da prova, porque quanto mais difícil a prova for, cara, isso E automaticamente a na nota de hora da corte prova não diminui. pode desistir, né, Goiaba? Você deve ter tomado um Exatamente. choque, né, quando abriu a prova, né? Exatamente, foi uma prova bem extensa, assim, com gestão de tempo bem complicada, assim, uma prova que te pegava pelo cansaço, muita questão anulada, que você sabia que não tinha resultado ali. Então, assim, você não pode desistir de nenhuma questão, cara, porque, assim, no final das contas ali, às vezes é uma ou 2 questões que define se você vai estar dentro ou se você vai estar fora Mas das você teve um vagas. psicológico forte, né? Porque você tinha feito Ceará, tinha feito Aracaju. Aí, tipo, tu Sim. abre a prova e fala, cara, essa prova tá muito difícil, será que eu não estudei direito? Ou nem passou por isso? Falei assim, não, cara, eu vou lutar. Eu deixava para fazer essa análise depois da prova. Na hora da prova, cara, é brigar por cada questão como se fosse um prato de comida mesmo. Não me, eu já tinha de tanto fazer prova, eu já tinha uma mentalidade de que se aquela prova viesse difícil, ela ia vir difícil para todo mundo. Então, se abri a prova lá do Pará, vi que vinha uma prova rasgando, eu falei, opa, essa prova ela realmente está difícil e a nota de corte dela vai ser baixa. Então, assim,
Não me abalei por causa disso, falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar para fazer aqui e tal, mas eu já sabia que era uma prova difícil e você não pode deixar uma outra questão de lado ali, porque realmente, às vezes é isso que te põe para dentro mesmo. Mas é uma questão psicológica mesmo, esse negócio de a prova vir mais difícil e você, pô, já desistir ou desanimar, mas é pôr a cabeça no lugar ali e saber que tá dessa forma para todos os outros candidatos também. E a prova de BH ela já veio mais acessível, né? Foi aí que foi a minha sorte, entre aspas, né? Porque eu foquei na prova do Pará e veio a prova de BH, já veio uma prova mais acessível, com a parte de legislação tributária municipal cobrada de maneira mais superficial, tal, porque não sei se você lembra se foi aprovado lá também. A legislação tributária municipal de BH era extensa, tinha bastante detalhe, ali a parte de PTU e tal. Então, assim, a minha sorte foi que a FADESP ela fez uma cobrança mais rasa. E aí, por eu ter estudado menos, ter focado na do Pará, com essa cobrança rasa, eu consegui me sobressair em disciplinas que eu não tinha estudado tanto, como legislação tributária municipal, por exemplo. E a sorte que você estudou para o concurso mais difícil, né? Exatamente, isso é algo que a gente não tinha como saber, né? Eu acabei estudando para o concurso mais completo, que abarcaria a maioria das disciplinas que iam estar no outro. Foi isso que eu fiz. E uma loucura também, né? Você vira a chave ali da legislação tributária estadual para municipal uma semana depois ali, foi no só rezando mesmo, mas no final das contas deu E certo. em BH ainda teve discursiva, né? Teve. E a discursiva de BH também não foi. Cobrou alguns assuntos mais genéricos, não cobrou nada específico da legislação de lá. Eu lembro que cobrou coisa de contribuição de melhoria, se eu não me engano, cobrou algumas coisas desse tipo. Então, por eu já ter uma bagagem da área fiscal, eu consegui ser carregado nessa prova de Belo Horizonte. Eu lembro que também foi uma prova com exatas, puxada pra caramba, né? Uma prova de gestão de tempo também, então eu tava com aquele ritmo mais acelerado de fazer prova num ritmo mais acelerado na prova do Pará, e também foi uma prova de gestão de tempo lá na P1 lá de Belo Horizonte. Isso aí acabou de uma maneira ou outra me favorecendo também. O homem tava uma máquina. E aí você fez quantos por cento em BH? Eu lembro que tu estourou a boca do balão. Cara, eu lembro, não sei se foi 86, foi É, alguma mas coisa, eu não lembro exatamente o percentual. A única coisa que eu lembro de resultado de BH é que a discursiva eu fechei. a discursiva foi muito bem também. E aí você falou o quê? Assim, pô, vou tentar um específico, ou você falou assim, não, enquanto eu não for nomeado, vou continuar estudando. Como foi seu mindset, assim, depois dessas provas? Passada a prova de Belo Horizonte, passado algumas semanas, saiu o resultado do Pará. E aí eu vi que eu estava em último do cadastro reserva. Só que a gente já tinha uma informação interna lá de que iam chamar todo mundo. Já estava em contato com o pessoal que trabalhava lá dentro e tal. Então eu já sabia que no Pará ia dar bom. Aí acho que um mês depois ia ter a prova do Amazonas. E aí eu pensei, pô, cara, mais uma outra prova com salário bom também para auditor daqui a um mês, não tem por que eu não estudar mais um mesinho aí e prestar, né? Vai que no Pará demora para chamar, tal, não tinha saído o resultado de Belo Horizonte ainda, então assim, eu aproveitei o embalo e fiz a prova do Amazonas. E E deu aí, bom como também. foi? Aí Oi? foi uma prova da FGV já, então eu saí de duas bancas pequenas ali que foram FADESP e a RBO ali, duas bancas bem específicas ali, bancas menores. Aí eu fui para a FGV. E foi uma prova mais padrãozona da FGV, não foi aquela prova que veio rasgando ali, cobrando jurisprudência, pegando a nota de rodapé ali em auditoria. Então, assim, foi uma prova mais padrãozona e foi a única das provas assim que eu saí da prova, eu falei, pô, essa prova eu tenho chance de ter passado, eu fui bem na prova. E deu bom, é, LTE lá, eu lembro que, nossa, meu Deus do céu, LTE do Amazonas ali com Zona Franca de Manaus ali, é uma maluquice que só, cara. Mas deu bom. Aí saiu o resultado acho que do Amazonas e de Belo Horizonte no mesmo dia. Aí, porra, três aprovações ali, aí eu estourei a boca do balão, fiquei feliz demais. Eu falei, pô, já dá para escolher tal.
E, nossa, isso só foi alegria. E deixa eu te falar, a partir dali, quando você já conseguiu ser aprovado, você já tinha um bom resumo, né, boas anotações? Sim, já Como tinha que você matéria. mantinha essa quantidade de disciplina, assim, porque já estava em modo revisão, né? Sim, era fazer questões, praticamente essa parte da preparação a essa finaleira aí foi questões, e assim, quando eu pegava uma ou outra questão que assim, pô, eu tô boiando nesse assunto aqui, eu não sei direito do que se trata, ou é um conceito novo, eu acrescentava aquilo no meu resumo, se era algo que eu não conseguia entender dentro de um certo tempo ali, também não gastava meia hora numa questão, mas dentro de um certo tempo ali, eu voltava ali, saía do comentário dos alunos se eu não tivesse conseguido entender, ia para o meu material de revisão, ia para o resumo, tentava puxar aquele conteúdo ali do resumo para realmente fixar e tentar sair melhor daquela questão do que eu havia entrado, para eu não tentar não errar aquilo na prova. E você percebeu que você criou uma boa base em algumas disciplinas? Você foi, assim, você criou essa base ou você foi meio que sozinho assim, foi por conta da mentoria que tu fez, ou por conta do tempo? Porque, Cara, assim, você vem fazendo várias provas, provavelmente você estava com uma base muito boa, porque você já conseguia pegar a legislação tributária, as sim. disciplinas novas. Você montou essa base ou foi construída meio que. Cara, isso aí foi uma das coisas que eu pesquisei antes também, antes de começar a estudar. Eu sabia que ali no ciclo básico não dava para vacilar em nada. Então, assim, raciocínio lógico, direito constitucional, direito tributário, direito administrativo, português e contabilidade, essas matérias eu demorei até um tempo um pouco maior do que as pessoas costumam demorar ali para fechar o ciclo básico, porque eu quis fazer de maneira extremamente bem feita, porque assim, eu comecei a perceber que em várias provas pessoas não eram aprovadas, não era por causa da economia, não era por causa da tecnologia da informação, as pessoas não eram aprovadas porque elas tiveram um desempenho ruim em contabilidade, um raciocínio lógico tirou ela do jogo, ou se não, direito tributário, que era aquela matéria para você gabaritar ou quase gabaritar, o pessoal fez, o candidato fez ali 70%. Então, assim, a partir do momento que eu dominei completamente o ciclo básico, e isso não foi lógico, obviamente, logo após terminar o ciclo básico, mas assim, quando eu já estava lá no final da preparação, eu continuava dando uma importância grande para essas matérias básicas, e acredito que isso tenha sido um dos meus diferenciais. Eu manter essas matérias em alto nível ali, porque, cara, essas são as matérias que você não tem margem de erro, são aquelas matérias que você tem que ir muito bem. Então, assim, nessa época aí eu já estava muito bem. Inclusive, assim, até se caísse um negócio novo ali de direito constitucional, que eu nunca tinha visto, não tinha estudado, você já estava tão calejado que você criava o raciocínio ali na hora da prova. Isso aconteceu muito comigo na prova lá da Cefaz Mato Grosso um ano depois. Caiu bastante coisa de constitucional, de civil, de administrativo, que eu nunca tinha visto, mas você começava a raciocinar do Ia jeito que começar, parecia que ia começar a raciocinar igual os ministros da STF, né? me senti dessa maneira aí fazendo a Pô, prova, isso mais ou aqui, ó, menos. isso aqui eu acho que os caras vão fazer dessa forma. Isso aqui eu acho que é competência do Estado. Aí você ia lá. Exatamente. Às vezes você não tinha resposta, mas você tinha subsídios para raciocinar daquela forma que deveria ser feita ali na hora da prova, entendeu? Mas você trabalha hoje com mentoria e você sabe que a galera gosta de atropelar, né? Gosto, cara. Isso aí é uma das maiores dificuldades que eu tenho, é com o pessoal não entender como funciona a área fiscal. Por mais informações que hoje são difundidas, que a gente tem muita gente que acha que é um concurso normal, igual aquele concurso que ele passou lá atrás, de nível superior, que ele prestou lá na cidade dele, que ao longo do pós-edital você consegue evoluir bastante, mas não. A área fiscal, cara, você tem que fazer uma preparação de médio prazo. Não adianta você fazer uma base mal feita que chega lá na frente,
cara, você cai numa contabilidade numa prova, você cai num português numa prova, você cai num direito constitucional numa prova e, cara, você vai tomando tanta paulada na prova, nessas disciplinas que já tem que ter sido batidas, que uma hora ou outra você aprende a lição. Na mentoria, a gente tenta, da melhor forma possível, explicar para os alunos, né, a dedicar mais tempo nessa base, que tem um certo momento, até um certo ponto da preparação, que vale a pena você se fechar mesmo, não prestar prova, mesmo que saia 10 e tenha 10 edital na praça. Vale a pena você não prestar prova até um certo momento ali, para você alcançar um nível ali de conhecimento. A partir desse nível, pô, estudei o ciclo básico, já estudei empresarial, penal, estatística, tal, aí eu acho que já dá para você começar a tirar mais proveito de uma prova. Porque senão você fica rodando em círculo, né, Wilsinho? Você vai mal numa prova, você não entende porque foi mal, que é falta de base, aí aparece outro edital, você fala, eu vou melhorar lá na contabilidade, aí você cai no direito constitucional, eu vou melhorar em estatística, aí você cai numa outra matéria que era para você estar bem e você não tá, entendeu? Então, assim, essa é uma das grandes dificuldades, um dos grandes erros dos alunos, se não o maior. É o pessoal ser muito afobado para prestar prova. E eu tenho convicção de que, assim, primeiro aninho ali da preparação, cara, não é hora de você prestar prova. A não ser que seja ali a prova na tua cidade, né? Não vou ter deslocamento, não vou gastar rios de dinheiro para viajar para fazer uma prova. Aí vale você fazer ali para se ambientar. Mas assim, primeiro ano da preparação é ali para você formar uma base, você pegar corpo ali nos estudos, né? Se manter, aprender a se manter várias horas ali com a bunda na cadeira, para depois sim que você pegar um certo grau de conhecimento, aí vale a pena você começar a prestar prova. E a gente percebe que, às vezes, ele está aprendendo constitucional administrativo no pós-edital, né? Enquanto era para estar em modo. Você, por exemplo, já estava em modo revisão, vendo assuntos espinhosos, jurisprudência, e tem gente que está. Isso acaba perdendo muito tempo, né? O cara que tá ali disputando uma vaga, ele não vai errar, ele não vai aprender atos administrativos em direito administrativo ou poder executivo ali, uma competência do poder executivo ou mesmo direitos e garantias fundamentais. O cara que tá no nível de passar, ele não vai pegar esses assuntos num pós-edital. Ele tá voando baixo nesses assuntos. Ele vai pegar a jurisprudência de direito administrativo, a jurisprudência de direito constitucional. Então, assim, você precisa ter um certo nível de maturidade, de preparação, de conhecimento para você entrar no pós-edital. Senão você vai ficar aprendendo muita coisa nova por meio de questões ali e o teu estudo acaba não rendendo. Porque enquanto você está ali aprendendo, outros candidatos ali, outros alunos, eles só estão fechando lacunas pontuais de conhecimento ali. Então essa é a grande diferença entre uma pessoa que está preparada num pós-edital da que não está. É o momento que ela decide prestar provas. Isso é fundamental. Aí tu fez Amazonas e logo depois você fez Minas e Mato Grosso? Não, passou. Aí eu fui chamado no Pará, fui lá para o Pará. Eu não sabia como ia funcionar o trabalho lá. Eu não tinha me adaptado muito bem ainda à cidade. A gente fez 3 meses de curso de formação lá em Belém. Assim, estava tudo muito novo para mim. E aí eu não sabia se eu ia ficar lá no Pará ou não. Não sabia como ia ser as coisas. Cada hora falava uma coisa e tal. Eu falei, cara, eu vou continuar estudando para me abrir um leque de possibilidade maior. Eu já estou com um nível de conhecimento grande aqui e tal. Já havia boatos de que ia sair o Mato Grosso e falei, eu vou continuar estudando para essa prova do Mato Grosso. E Então tu continuei. pulou Minas Gerais. Não. O Mato Grosso demorou. O que aconteceu foi que Mato Grosso demorou um tempão para sair. E tempão para sair. E quando saiu a banca do Mato Grosso, foi quando saiu o edital de Minas. O edital de Minas saiu lá no meio do ano, mais ou menos, de Junho, 2000. julho. Isso. Eu falei assim, cara, eu vou prestar essa prova aqui sem me preparar especificamente para ela, até para eu me manter num ritmo de estudos, assim, ter objetivos. Porque se você não tem nenhum objetivo, cara, é difícil você ficar ali mantendo 4, 5 horas de estudo ali, 20, 30 horas na semana ali e sem um objetivo. Eu falei, cara, eu vou me preparar para essa prova de Minas
ir prestar ela, sem focar especificamente nela, mas assim, vou colocar como se eu estivesse estudando para Minas Gerais, mesmo para eu manter um ritmo decente de estudos ali, até para eu me motivar um pouquinho. E foi que quando saiu a banca do Mato Grosso, era a FGV também, que era a mesma banca que ia fazer em Minas Gerais. Então, até nisso eu dei um pouquinho assim de sorte, que eu acabei me preparando para o Mato Grosso, me preparando para Minas Gerais. E aí a prova de Minas foi lá no começo de 2023. Acho que foi dia 8 de janeiro, se eu não me engano. E como que foi? Eu não estava me preparando especificamente para Minas, eu já estava focado no Mato Grosso, que já tinha saído a banca, mas não tinha saído o edital ainda. E eu deixei só para pegar a legislação tributária estadual ali, sei lá, nas últimas 3, 4 semanas. Aí, quando você já está nesse nível de preparação, você já sabe o que é mais cobrado em legislação tributária, você já estuda pela lei seca, que é um estudo muito mais objetivo e assertivo, você já sabe alguns pontos ali de incidência, de não incidência, algumas isenções ali que podem ser cobradas. Então, você acaba fazendo um estudo mais direcionado e mais rápido. Aí, com esse estudo de legislação tributária estadual, deu bom em Minas. Eu passei para a discursiva, passei numa posição até que mais ou menos ali dentro das vagas ali, mais para o final das vagas, e a partir daí eu foquei 100% no Mato Grosso, porque não sei se você lembra que a prova de Minas, a discursiva era alguns meses depois da prova objetiva. Aí saí da objetiva de Minas, aí eu já foquei 100% no Mato Grosso. E a prova de Minas, ela foi uma prova, não sei se você lembra, que quem tinha uma boa base conseguiu ir bem, porque a prova ela cobrava muito conteúdo, né? Como você falou aí, você já tinha uma boa base. Sim. Ela não trouxe muita pegadinha, ela. Tipo assim, você tinha que saber bem atos, você tinha que saber bem poderes administrativos, você tinha que saber bem contabilidade, você tinha que saber bem tributário. Ela teve um estilo de prova parecido com do Amazonas. Então, assim, ela cobrava as coisas até que a fundo, mas até um certo ponto. Então, assim, você tendo uma boa base ali, você conseguia desenrolar bem a maior parte da prova. E foi com esse conhecimento aí que consegui dar certo lá em Minas também. É, eu fiz essa prova, igual você, assim, eu já estava já lá em BH, você, já estou aqui mesmo, vou fazer, né? Eu Uhum. consegui ficar ali dentro das vagas imediatas, eu fiquei pertinho de você. É, Eu não fui fazer discursiva não para não ia sim. assumir lá, E teve outra mas, coisa também, né, Wilson? Isso mas aí foi com a faz base, cara. muita diferença. Eu já estava aprovado, eu já estava nomeado, eu já estava trabalhando lá no Pará. Você vai fazer uma prova depois que você consegue uma aprovação de outra forma, cara. Até a prova do Amazonas que eu tinha feito lá atrás, que eu já sabia que eu tinha sido aprovado no Pará, pô, você faz com 500 quilos a menos nas costas. Então, assim, você até o jeito de você encarar, de ler as questões, acaba se tornando um pouco diferente, porque você sabe onde você tem que dedicar mais atenção, você sabe que, pô, você não tá ferrado da vida se você for reprovado naquela prova, sabe? Então, assim, até a maneira de você encarar a prova, o nervosismo, você consegue controlar mais tal. Então, isso aí também é bom deixar claro que faz uma certa diferença depois de Faz. Mas no Mato Grosso a prova da FGV já veio diferente, né? totalmente diferente. Aí já veio uma prova mais parecida lá com aquela primeira prova do Pará. Veio uma prova rasgando. Foi também a segunda prova mais difícil que eu fiz foi essa do Mato Grosso. Aí já foi a FGV, mais a cara da FGV mesmo, aquela prova que cobrava uma cacetada de jurisprudência de tributário, e não só de tributário, de administrativo, de constitucional. Aí contabilidade também veio pesada, raciocínio lógico veio super corrido. Aí você já tomava uma paulada na P1, P2, aí vinha discursiva já com o assunto também maluco, nada a ver lá de afo. Aí já foi uma prova mais puxada mesmo. A discursiva lá, tu conseguiu safar com a discursiva? Cara, aí tem umas coisas que, sei lá, se são divinas, se não são. Eu acho que de tanto fazer questão, né? Igual eu falei pra você, pô, às vezes eu batia mais em uma questão ou outra que eu que eu errava, assim, ia um pouco mais a fundo e ia cair uma questão lá de emendas parlamentares lá, que tinha os percentuais lá de
receita líquida, e eu tinha feito uma questão, acho que umas 2 semanas antes desse assunto, tinha favoritado ela, tinha voltado nela favoritada, então eu tava com esse assunto assim, fresco na cabeça, então assim, eu consegui desenrolar bem e foi ter ido bem na discursiva, não ter sido eliminado na discursiva, foi o que me colocou para dentro lá no Mato Grosso. Caramba, e a FGV, ela fez muito concurso de controle, né? Ela fez CGU, TCU. Meio que eu acho que às vezes essas bancas ficam guardadas algumas questões discursivas Sim, e elas sim, precisam jogar em algum lugar. E jogou lá, você faz MT. eu tive essa impressão lá também, porque tinha muita questão de direito constitucional que fugia muito da cobrança da área fiscal, mas muito, assim, era a prova que, sei lá, parecia mais para cargo de juiz. Até você via aquela cobrança e fala, mas cara, para que tá cobrando isso aqui nessa prova? Então, eu acredito que eles tenham um banco de questões ali que de vez ou outra eles vão só puxando ali e vão pondo na prova, sem saber se é prova de fisco, se não é prova, se é prova de juiz, se é prova de controle, do que é. E no Mato Grosso apareceu muito isso mesmo, é verdade. E o ponto de corte lá? Nossa, também foi baixo, acho que foi uns 75, 74%. Outra coisa que achei bem curioso lá foi que, cara, eu não consegui dormir no dia da prova, na véspera da prova. Aquele mesmo erro que eu cometi lá no Ceará de colocar muito peso, eu sabia que era a minha última prova ali no Mato Grosso, eu também fiquei muito É, vidrado. eu lembro na rede social, você já estava falando muito desse concurso já. Sim, eu sabia que era a minha última prova, né? Eu fiquei mais de 1 ano estudando, depois de aprovado e trabalhando lá no Pará, para essa prova do Mato Grosso. Então, assim, eu tava com a expectativa alta lá, né? E aí, cara, mesmo sem conseguir dormir ali, fui na base do energético, foi bem na raça mesmo essa prova, foi na base do energético ali, é, tomando bastante energético para poder tentar safar ali. Aí a parte de exatas ali veio bem puxada no tempo também, meio estilo aquela prova de BH lá. Então, assim, foi uma prova. E eu achei que eu tinha sido reprovado, cara. Eu não achei que eu tinha sido aprovado, não. Porque foi uma prova bem difícil. Eu saí da prova assim, eu falei, putz, essa não deu mesmo, cara. E quando eu fui ver, eu tava lá em quinto lugar, cara. Eu nem acreditei, velho. Aí E um eu monte de gente foi reprovada na discursiva, né? acho que eram 120, contando com o cadastro reserva, 120 a gente já tinha informação que iam chamar os 120, só que aí a FGV fez essa besteira de cobrar uma questão que fugia muito, só aprovaram 32. 32, pessoal. A 32. importância de fazer como o Goiaba falou aqui, né? Agora você viu uma questão, não custa nada favoritar, né? E depois dá uma Exatamente. aprofundada, né, Goiaba? Exatamente, é aquilo. Um assunto novo, às vezes é algo que você não chegou nem a estudar, não chegou a ver. Pô, vou favoritar essa questão ali para eu vê-la depois. E aí nessa revisão final ali do último mês, caiu essa questão lá nas minhas favoritas lá, que foi a que foi cobrada em AFO. E apesar de ser AFO, né? Assim, é uma questão de direito constitucional, né? Tem uma emenda. Tá na Constituição aqueles percentuais lá, E a então gente está vendo muita confusão aí de emendas parlamentares, emenda PIX, meio que assim, agora, o agora povo está faria muito querendo. mais sentido a FGV cobrar isso aí do que naquela época, né? E elas, assim, como nunca ninguém tinha cobrado, eles gostam de fazer essa cobrança, né, para diferenciar, né? A FGV, ela realmente, assim, dependendo de como vem a prova, assim, ela vai muito mais a fundo numas cobranças. Mas é engraçado, porque aí, diferente do Sebrasp, a FGV já era um tipo de prova que eu adorava fazer. Não, mas o Sebrae, assim, se você fizer agora, com certeza você vai passar. Mas você Vai? precisava dar um tapa nela, porque depois ela não Pô, apareceu de novo, né? ficou esse gostinho amargo aí do Sebrasp mesmo. Ela ficou desaparecida aí você, pô, bateu na pior, né, na FGV, né? Exatamente. Mas aí deu certo. Consegui aprovação em Minas, no Mato Grosso e qual que foi o outro? No Amazonas, as três da FGV. Deu certo. E eu acho que a própria FADESP e a RBO, a FGV, o estilo da FGV pode ajudar um pouquinho, né? A questão de múltipla escolha.
Sim, a FADESP ela tem uma particularidade que eu lembro na minha prova de fiscal, isso é muito importante. Ela cobrou bem a fundo a parte de legislação tributária estadual, coisa que a maioria das bancas não cobram. Acho que a FCC que costuma puxar um pouco mais para a LTE e a FADESP ela também puxa. Ela, assim, alternativas assim muito semelhantes com o que tá na letra da lei, mudando ali uma palavrinha ou outra e várias alternativas com um enunciado assim muito parecido mesmo com o que está na lei, com o que está no RICMES, ela cobrava coisa do RICMES também. Então, assim, mudando uma palavrinha ou outra ali para estar errado. Então, assim, o candidato que quer parar, aprofunda em legislação tributária estadual, porque eu lembro que a FADESP tinha uma cobrança bem peculiar quanto a essa disciplina. E é cobrança de cálculos, Não me lembro em legislação tributária, não. O que ela fazia era pegar várias alternativas, você tinha que, por exemplo, indicar a certa ali, só que ela pegava várias alternativas de vários pontos diferentes da lei ou do RICMES ali e colocavam todas elas nas alternativas. E aí, essa aqui tá errada por causa dessa palavrinha aqui, essa outra por causa dessa. Então acaba sendo algo que vai te pegando pelo cansaço, porque eram alternativas grandes que você tinha que achar a palavra que estava errada para, por eliminação, encontrar a certa. aqui no TEC agora a gente tem as questões inéditas de legislação que É muito ajuda massa, muito nisso. cara. Eu usava o Predador antes e depois que o Tech começou com as inéditas ali, aí eu fui cair matando em cima do Tech. É importante falar também pro pessoal, cara, questão é a base da tua preparação. Eu fiz mais de 90 mil questões só no Tech na minha preparação. Então, assim, cara, através das questões que você pega a cara da banca, através das questões que você encontra suas dificuldades e favorita e depois você vai revisar lá no final, é através das questões que você aprende, é através das questões que você aprofunda. Então, quem quer ser aprovado numa área fiscal, fazer questão é a atividade número um ali, a atividade básica. É claro, passando uma vez pela teoria, tá, gente? Eu não sou adepto, assim, majoritariamente de estudo reverso, nem nada, mas, assim, quem quer ser aprovado numa área fiscal tem que fazer questão desde os primeiros dias de preparação. O cara pega a teoria bem feita, né? E depois Isso. ele vai complementando, como você falou, né? Ah, mas eu não entendi muito bem a teoria. Cara, já passou pela teoria, deixa pra você terminar de entender ali nas questões. Nada de voltar em teoria. Voltar na teoria é algo muito específico. Eu lembro que eu acho que eu só fiz isso mesmo para economia. O resto das matérias, nenhuma outra matéria eu voltei para teoria, para reestudar. Tem coisa que você vai meio que decorar também, né? De tanto fazer aquela questão ali, tu vai entender na Sim. terceira vez. Fala, agora que eu entendi. E às vezes é aquilo também, às vezes você nem entende, você simplesmente decora aquilo lá e tá bom, e é isso e boa, É, tem entendeu? coisas que não é para entender, por exemplo, competência da União. O Rio que passa por dois estados, mas por que você quer entender isso, cara? Aceita e Exatamente, é isso porque e acabou. E ali de tanta o cara repetição, quer entender tudo também, né? nem tudo você consegue fazer uma associação mental e internalizar aquela informação, entendeu? Então você decora mesmo e boa. Ah, por que que o lago não sei aonde é do estado e o lago não sei aonde? Ué, meu irmão, você quer entender tudo mesmo? Decora isso, filhão. É claro que você entendendo, você acaba deixando menos informação ali para aquela parte do cérebro que você vai precisar menos espaço de armazenamento para você decorar. Mas tem coisa que realmente é decorar. Aquela questão de afo lá do Mato Grosso que pedia a alíquota lá, cara, aquilo lá eu decorei. Tem Simples. coisa que a gente brinca de decorar, mas é tipo assim, aceita, entendeu? Sim. É assim? Entendi, aceito. É aquilo, né, Wilson, que eu falei. É aprovado quem acerta mais questões. Não é aprovado quem é mestre, doutor naquela disciplina, naquele assunto. E tem coisa que às vezes é mais fácil decorar mesmo e boa. O importante é acertar a questão. E o que que você, pra gente terminar aqui, primeiro que eu já vou fazer o convite público aqui, pra gente fazer uma live falando da CFAPA, melhor preparação, como que a gente pode estudar bem para a FADESP, falar um pouco sobre a carreira, remuneração, falar um Bora. pouco sobre as cidades onde pode ser lotadas, e informações públicas mesmo, que o sindicato está passando Claro, claro. bastante informação. Eu até falo para o pessoal seguir lá o Instagram do sindicato da CFAPA, porque eles estão bem atuantes aí no concurso público, é Sim. bom dar like, apoiar, né?
que o concurso vem com mais agilidade. Mas já está o convite público aí para a gente fazer uma live falando aí sobre a Cefa-PA, né? Bora, assim, bora marcar aí e chamar a gente para fazer esse concurso que tá precisando, tá com uma carência de pessoal grande lá. Se não tivesse, não iam estar fazendo outro concurso tão rápido como estão fazendo, não. E pelo que eu vi, realmente, as informações dizem que o concurso vai ser na mesma data, para não poder a pessoa concorrer nos dois e não ocupar os dois, né? Isso Exato. aumenta aí, gera um pouco de ansiedade, né? Sobre, cara, eu escolho um ou escolho outro. Sempre fica com medo, né? É, Pô, e também são cargos bem diferentes, com dinâmicas bem diferentes, o de auditor e o de fiscal tal. Então, nessa live aí, a gente vai dar uma clareada para a galera aí nas diferenças. Se você tem mais o perfil de prestar o cargo de auditor, se você tem mais o perfil para prestar o cargo de fiscal. Nessa live aí, a gente dá essa clareada aí para a galera. e cara, e fala um pouco aí sobre o seu trabalho, onde a gente te encontra, como que a gente faz para achar você. Bom, galera, quem não sabe, eu sou mentor na Guruja Concursos, tá? Eu trabalho lá, uma orientação para concursos também. E se vocês precisarem de alguma dica, quiser tirar alguma dúvida sobre a carreira, alguma dúvida de estudos, cara, me procura lá no Instagram @goiabafnc. Eu fazia muito isso, tá? Conversava com pessoas já aprovadas para tirar uma dúvida ou outra de carreira, de alguma coisa que eu estava martelando, não uma dúvida técnica, né? Mas alguma dúvida de metodologia, de estudos tal. E assim como eu fui ajudado, eu tenho o maior prazer de ajudar os outros. Então, me procura lá que no que eu puder, pode ter certeza que eu vou ajudar. A vida de concurseiro é tão solitário ali, né? Às vezes é bom trocar ideia com alguém que já passou por aquilo, né? E tem outra também, né? Com a tecnologia agora você tem acesso a pessoas aprovadas, né? Antigamente ninguém sabia, só via outros auditores quando entrava no fisco, né? Agora tem todo mundo lá no Instagram e tal, facilita bastante essa troca aí de informações. Pô, cara, muito obrigado aí por ter participado aqui com a gente. Já tá marcada a próxima live aí que a gente vai falar sobre a Cefa-PA. Assim que Bora. sair a banca, a gente já fala, provavelmente vai ser FADESP, né? Mas Sim, assim que sair, a provavelmente. gente já faz uma aqui. E manda um abraço aí para toda a equipe, para todo mundo aí da Cefa-PA, todo mundo aí que usou o Tec Concurso. Pô, o Tec Concurso sempre fica feliz com a disponibilidade de vocês, de contar a história, né? E é sempre engrandecedor. Tenho certeza que tu é orgulho de todo mundo aí, orgulho da família, orgulho de todo mundo Pô, que viu você eu, gost, estudando. eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Tec Concursos, tá? É, sem dúvida alguma, foi a principal ferramenta da minha preparação. É, eu via mais o comentário do pessoal do Tech e estava mais na plataforma do Tech do que com a minha família. Então, assim, foi algo essencial na minha preparação e eu devo muito, sou muito grato a toda a equipe do Tech. É uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, incrível. Dá para se ver que tem um trabalho de toda uma equipe por detrás, sempre está aperfeiçoando as ferramentas, colocaram lá as estatísticas, a filtragem de banca, de assunto, de nível de dificuldade cada vez mais refinado, os comentários ali dos alunos cada vez engrandecendo mais essa troca. Então, assim, de coração, meus agradecimentos aí a todo o pessoal do Tec. Muito obrigado, vocês fizeram muito parte da minha preparação, com toda certeza. Valeu, Goiaba. Fica com Deus e manda um abraço pra galera aí pra gente terminar. A galera que tá batendo na trave, que tá, pô, tá em dúvida, faço Sergipe, espero Goiás. Pô, mas o Pará tá chegando, o DF vai ter ou não vai ter? Galera, seguinte, tá tendo muito concurso. Se você ainda é iniciante, se fecha para informações, tá? Faz a tua base bem feita. Isso é o principal antes de você querer prestar qualquer prova. Não adianta você tá meia boca e querer sair prestando um monte de prova achando que vai acertar em algum lugar que você não vai acertar em lugar nenhum. E a partir do momento que você já tiver num certo nível de preparação, aí você pega e foca numa prova. Ah, eu vou fazer Goiás, então eu vou fazer Goiás. Eu vou fazer Sergipe, eu vou fazer Sergipe. Eu vou fazer Pará, eu vou fazer Pará. Não sai atirando em tudo quanto é prova que aparece, que não é assim que funciona a aprovação. Então, assim,
decide teu foco, mantenha-se estudando com constância. Pessoal que estudou lá atrás, 2024, tava com menos concurso que agora, cara, tá nadando de braçada aí com tanto edital. Então, assim, a área fiscal, ela sempre tá aquecida, sempre tá com cada vez mais concurso. Então, assim, mantenha-se estudando, porque esse estudo que você faz para a área fiscal, você faz para um fisco do Pará, faz para o fisco do Sergipe, faz para o fisco do Mato Grosso, faz para todo e qualquer fisco. Esse é um dos grandes atrativos da área fiscal. E perseverem que vale muito, mas muito a pena. Minha vida mudou completamente depois da aprovação. Então, assim, eu sei que o preço ele não é baixo, mas assim, os benefícios e as recompensas do cargo, elas são desproporcionalmente maiores do que o esforço que você vai empregar aí na tua preparação. Vale muito a pena e muito obrigado. E obrigado aí, Wilson, pelo espaço, sempre muito legal. A segunda entrevista que a gente faz aí, eu gosto muito de fazer entrevista com você, porque você faz umas perguntas assim bem inteligentes e vai a fundo no candidato. Acho bem legal essa dinâmica, essa troca aí com você. Valeu, Peixe. E a gente vai fazer a próxima aí na CFAPA, que eu acho que vai Bora. ser a melhor live, que a gente vai destruir tudo aí de como estudar para concurso público. Eu tenho certeza que você vai agregar bastante a galera aqui. Beleza? Fica com Deus, irmão. Valeu, Wilson. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Pessoal, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, vai lá no Instagram do Felipe e até a próxima. Valeu!